Banco Mundial e Banco Europeu de Investimento financiam projetos de energia. São Tomé e Príncipe está a preparar a sua estratégia de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Pesca ilegal e não declarada será combatida. Boa noite. Os ministros das Finanças e Infraestrutura receberam esta manhã nos seus gabinetes a missão conjunta do Banco Mundial e do Banco Europeu de Investimento que se encontra no país. Ambos bancos financiam projetos de energia em São Tomé e Príncipe, cuja efetivação será em 2019. A referida missão de uma semana terá contactos com diversas instituições do país, nomeadamente a EMAI. No encontro com o Ministro das Finanças, Comércio e Economia Sul, foram balanceados os aspectos financeiros do projeto, tendo em conta o envolvimento de dois bancos, Banco Mundial e o Banco Europeu de Investimento. O Banco Mundial investirá 16 milhões de dólares e o Banco Europeu de Investimento 12 milhões de euros para um período de 4 anos. O Banco Mundial avalia positivamente o empenho do governo santomense neste projeto. El proyecto está avanzando muy rápido. Nos estamos contentos que el gobierno actúa, hace cosas bien en tiempo. O projeto já tem 1 ano e meio de existência, estando na sua fase de estudos e de análise com diversos atores, para que 2019 seja o ano da sua consolidação. Obras de contador comenzarán en janeiro próximo ano. O projeto prevê assistência. Portanto, pedimos desculpas por esta interrupção. O país terá que proceder ao longo deste ano de avaliação dos riscos para identificar as forças e fraquezas do sistema nacional de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Com efeito, o Governo organizou esta segunda-feira, com o apoio do BAD, Banco Africano de Desenvolvimento, através do Projeto de Apoio à Gestão Económica e Financeira, PAGEF, um workshop numa altura em que está a ser elaborada a estratégia de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Este conceito é Está a ser elaborada a Estratégia Nacional de Prevenção de Luta contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo. Trata-se de um pré-requisito para a participação do país nos organismos financeiros de cooperação, já que o desempenho nacional nesta matéria é objeto de escrutínio e avaliação. A estratégia a ser elaborada visa, entre outros, o seguinte: alcançar a máxima vontade política, implementar uma legislação e os regulamentos abrangentes de prevenção de luta contra o branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, impulsionar uma luta bem-sucedida contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, incentivar a cooperação internacional eficaz e criar parcerias estratégicas, entre outras. Tudo numa altura em que o país se prepara para ser avaliado. O país terá aqui realizado, ao longo deste ano, a avaliação nacional de riscos para identificar as forças e fraquezas do sistema de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, como etapa indispensável para a preparação do país para ser submetido a mais uma avaliação mútua prevista para março de 2022. É neste contexto que surge este workshop, organizado pelo Ministério das Finanças, Comércio e Economia Sul, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento através do PAGEF. Com este workshop, estaremos todos a fazer um exercício de partilha de conhecimentos e pontos de vistas, de identificação de barreiras,
bem como a manifestar o nosso comprometimento com este instrumento que seguramente vai contribuir para reforçar a confiança e a credibilidade do nosso sistema econômico e financeiro e do país no seu todo, junto aos nossos parceiros de desenvolvimento e da comunidade internacional. Participam do workshop representantes do Ministério Público, Tribunal, Polícia de Investigação Criminal, Polícia Nacional, Polícia Fiscal Aduaneira, bem como de outras instituições com responsabilidade nesta matéria de combate ao branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Uma notícia para acompanhar também nos outros blocos noticiosos a propósito desta sensibilização que está a ser feita. Vamos a um outro assunto que está a dominar a atualidade. Cerca de 40 participantes ligados ao setor das pescas vão elaborar nos próximos 5 dias uma estratégia e plano de ação para prevenir e impedir, bem como eliminar a pesca ilegal não declarada e não regulamentada em São Tomé e Príncipe. Os subsídios para a elaboração deste documento estão a ser recolhidos no ateliê de formação que iniciou esta segunda-feira e deverá terminar no próximo dia 9. Todos os anos, a pesca ilegal é responsável pela captura de mais de 26 bilhões de toneladas de pescado, calculado em cerca de 23 bilhões de dólares. Os países mais prejudicados são essencialmente os pequenos estados insulares em desenvolvimento com baixo rendimento. Nós somos um arquipélago e temos uma zona econômica exclusiva bastante importante e o governo, na sua estratégia de desenvolvimento 2030, pretende que o setor marítimo contribua substancialmente na sua economia. Em 2017, a FAO reconheceu que é necessário criar um instrumento juridicamente viável sobre medidas do Estado do Porto para combater a pesca ilegal. Em 2009, foi aprovado o acordo nesse domínio. O acordo entrou em vigor em julho de 2016 e ratificado por São Tomé e Príncipe em novembro do mesmo ano. E nós estamos cá para elaborar a nossa estratégia com vista a implementar este acordo que visa efetivamente combater e impedir a pesca ilegal. O ateliê de formação para a elaboração da estratégia sob medidas do Estado do Porto, prevenção e eliminação da pesca ilegal é financiado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. Escusado seria recordar aos presentes a importância que o flagelo e o perigo da pesca ilegal e não regulamentada representa hoje para a exploração sustentável dos recursos halieuticos e a conservação dos ecossistemas costeiros e marinhos. As perdas desse tipo de pesca fraudulenta nas águas da África subsaariana são estimadas a volta de 1 a 1,5 bilhões de dólares norte-americanos, ou seja, quase um quarto das exportações anuais totais da pesca em África. Os resultados deste workshop constituirão as bases estruturais para mobilizar apoio futuro e recursos para combater a pesca ilegal não declarada e não regulamentada. O governo apela aos participantes a se engajarem neste projeto com seriedade e encarar este ateliê como um ponto de partida para definir, de fato, uma estratégia de combate à pesca ilegal. É uma área que desperta interesse. Nós mesmos não sabemos, não estamos em condições de saber exatamente o que é que nós temos aqui na nossa área aqui marítima. Isso quer dizer que, e dos nossos parceiros, e quando os nossos parceiros portanto, apoiam-nos nesse processo, nós devemos, de facto, engajar-nos e não deixar, eu devo dizer aqui, não deixar que os parceiros façam. Estou a dizer isto porque eu sei. Nós temos por hábito que os outros façam por nós. E os outros fazem por nós, têm os seus interesses. E os recursos são nossos, e nós temos que, de facto, dedicar ao máximo. Este ateliê
eu julgo que é o ponto de partida para definir, de facto, uma estratégia e um plano de ação de combate à pesca não declarada, não regulamentada. Nós sabemos que nós não temos muitos recursos. E o pouco que nós temos é que, de facto, tentar proteger o máximo e tirar maior proveito. FAO financia ateliê de formação para a elaboração de uma estratégia e plano de ação para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal em São Tomé e Príncipe. Nos últimos 9 anos, São Tomé e Príncipe subiu de 0 a 31 na escala de avaliação do índice do orçamento aberto, uma avaliação independente no que respeita à transparência no processo de preparação e execução orçamental ao nível mundial. O relatório da avaliação foi entregue ao Ministro das Finanças, que vê uma melhoria no desempenho do Governo. Espera que o país poderá melhorar no futuro estes índices. Neste relatório são apresentados os pontos fortes e fracos da transparência orçamental no país. Um dos capítulos onde o São Tomé e Príncipe tem muito poucos pontos tem a ver com a participação e envolvimento da sociedade civil no ciclo orçamental. Portanto, tem havido muito pouca participação da sociedade civil, desde o processo de planificação e também próprio o envolvimento, quer também no seguimento, mas a verdade é que, segundo o Ministro das Finanças, existe nesta altura um engajamento do Governo, do próprio, a disponibilidade do Parlamento, de começar a envolver a sociedade civil em participar nas discussões do orçamento. E, por outro lado, sublinhar que há aspecto positivo, tem a ver com algumas informações que são divulgadas no site do Ministério das Finanças, que ajudam muito na pesquisa dessas informações, porque é também ponto de referência para avaliação, uma vez que nos últimos tempos a disponibilidade pública dos documentos para avaliação do processo orçamental melhorou significativamente, mas a expectativa é que venha a melhorar mais no que toca sobretudo aos relatórios de auditoria, relatórios de execução orçamental. Portanto, esses documentos que devem ser para acesso do público. O Ministro São Tomé das Finanças reconhece ter havido alguns problemas no processo de preparação e execução orçamental, mas enaltece os progressos alcançados. Tivemos uma avaliação nos últimos 9 anos que subiu de 0 a 31. Isso quer dizer que nesse período o Governo melhorou bastante a apresentação das informações relativas ao processo de elaboração e execução orçamental. Segundo aspecto que é preciso referir é que São Tomé e Príncipe é um país, como sabem, que tem algumas dificuldades. Nós temos tido alguns problemas, temos que reconhecer, no âmbito do processo de execução e preparação orçamental, mas o Governo tem sempre em mente essa necessidade de melhorar de dia para dia o processo da transparência orçamental. Segundo o Ministro, as recomendações apresentadas são passíveis de cumprimento. Essa avaliação agora teceu algumas recomendações essas possíveis de conseguirmos atingir, uma vez que são aspectos que já estão em curso. A questão que diz respeito à elaboração do orçamento cidadão é algo que nós iniciamos desde o 14º governo, continuamos, mas reconhecemos que ela falta a melhorar durante esse processo. E nós, possivelmente, durante este ano, faremos tudo para que na preparação do orçamento daremos mais atenção à questão do orçamento de cidadão. A publicação dos relatórios, nós melhoramos bastante. O avaliador próprio teve a possibilidade de me dizer que as informações disponíveis no site das Finanças, do Ministério das Finanças, em relação ao Orçamento Geral do Estado é bastante rica e é um dos melhores. É onde se consegue tirar mais informações. E fazer referência de que nós somos melhores entre os países da língua oficial portuguesa. Daí que todo esforço será feito junto ao Tribunal de Contas, que é outro órgão da transparência, da avaliação do Orçamento Geral do Estado, para que em 2018 teremos uma pontuação muito superior a essa do 31,
teremos, quiçá, não 49, 42 como os valores possíveis, mas podemos estar perto disto, porque todas as recomendações são questões que a gente consegue facilmente atingir. São Tomé e Príncipe a apresentar melhorias substanciais na avaliação do índice de orçamento aberto. Após a reportagem da situação de Margite Ferreira, algumas ajudas já começaram a chegar, assistência social, a Câmara Distrital de Água Grande e algumas entidades privadas foram se inteirar da situação desta mãe solteira de 6 filhos atrás da cadeia, que vive em situação difícil. A autarquia entregou géneros alimentícios e levou agentes de saúde para avaliar o estado de saúde da mãe e do seu recém-nascido. A generosidade do povo santomense é reconhecida nestas situações, após ter se tornado pública a situação de Margite Ferreira, mãe de 40 anos e 6 filhos em situação de sobrevivência crítica. Começam a chegar ajudas. A Câmara Distrital de Água Grande e a Assistência Social entregaram géneros alimentícios à família. Nós achamos por bem que deveríamos envolver outras instituições, nomeadamente a saúde e o Ministério dos Assuntos Sociais, para em conjunto nós vermos uma solução para a resolução deste problema. Nós neste momento viemos aqui, constatamos que a senhora neste momento encontra-se num estado muito complicado. A saúde dela e da bebê é um estado lamentável. Portanto, nós tomamos esse conhecimento e trouxemos aqui também alguns géneros alimentícios que neste momento vai ficar para apoiar as crianças, outros filhos que ela tem, e o Ministério também dos Assuntos Sociais, que está aqui presente. Estamos a ver a possibilidade, estudamos a possibilidade de construirmos, se calhar, uma habitação para esta família. A Câmara Distrital, na sua visita, levou também agentes de saúde para acompanhar a situação sanitária da família, com especial atenção à mãe e o recém-nascido, tendo em conta que a mãe tem dores dos pés quase todas as noites. Desde que eu comecei a ver um bocado de alimento, estou sentindo mais bem, sim. Quando estava assim, minha cara estava pálida e já está a mudar um bocado. E as pessoas que estão, portanto, têm vindo a ajudar, portanto, o que é que gostarias de dizer a estas pessoas que têm, portanto, dado alguma ajuda? Eu peço obrigado a eles, Deus abençoe eles, no trabalho deles, em saúde, em tudo. Sempre que, senão eles e Dona Gerarda, eu não aguentava mesmo, com muita dor. Ele tinha também medicamento assim, sem alimento, tinha sentido mal aquele dia. Isso aí mesmo como tipo que fosse uma pessoa doida, porque se sentiu muito mal, cheio de fome, porque eu aguentei quase uma semana com fome. Esses dias as pessoas têm dado alimentos e não têm tido necessidade, sobretudo alimentos. Eu estava assim demais. Têm alimentado bem esses dias? Sim. Isso nós vamos continuar a acompanhar este caso, todas as semanas, acompanhar essas crianças, porque nós sabemos ainda se a senhora irá ficar hospitalizada. Portanto, vamos continuar a apoiar semanalmente com géneros alimentícios e acompanhar este caso até nós sentirmos que há uma evolução mesmo da saúde da senhora e da família. Outras entidades particulares se dispuseram em apoiar Margite Ferreira e seus filhos. Toda ajuda será bem-vinda para devolver dignidade e saúde a esta família.